esporte é uma prática corporal competitiva e com regras bem definidas. Mas você já parou para pensar em todos os malefícios que ele pode trazer tanto para a saúde corporal como para a saúde mental? Já parou para pensar em todos os riscos que as pessoas que praticam o esporte estão sujeitas? Se não, estamos aqui para te ajudar e explicar o porquê o esporte ele não deve ser considerado bom para a saúde. A prática do esporte leva atletas profissionais a ultrapassar os seus limites. O esporte competitivo, esse que leva uma pessoa aos grandes campeonatos mundiais, não é saudável para o organismo humano. Esse tema volta a ser discutido sempre que um atleta profissional se machuca ou até morre em função do excesso físico, por ele exceder seu limite para alcançar a sua desejada vitória e ser aquilo que seus treinadores, as pessoas ao redor e o seu país esperam. As rotinas de treino, as competições exageradas, o estresse psicológico, a alimentação restrita ou descontrolada e o controle excessivo pelo peso corporal são uns problemas que os atletas tendem a passar que podem trazer vários riscos à saúde. Estes são alguns dos relatos de 7 ex-atletas que decidiram contar suas histórias para a produção. I always wanted to be the first Michael Phelps because I wanted to do things differently than everybody else. So for me, when I went through a span of 5 or 6 years where I didn't miss a single day of training, 365 days a year, I was willing, I think, to make sacrifices. I eventually got to the point where I was competing against myself because I was so hard on myself. You know, for me to improve, I had to get stronger mentally. Passava tanta fome durante a semana que quando ia comer no final de semana, não tinha controle sobre aquilo, de tanta fome que tinha passado. Nesses 2 anos que eu fiquei na seleção, eu não menstruei nenhuma vez, porque eu não tinha gordura suficiente para isso. Então você é taxada de burra, você é taxada de louca. Por favor, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Não aguento mais, eu preciso ir embora. Meu nome é André e vou falar um pouco sobre os possíveis problemas causados no corpo de um atleta durante sua carreira. Muitas vezes, o atleta pratica o esporte desde quando criança, e isso passa a se tornar uma rotina muito cansativa, tanto física como mental. É difícil imaginar o preço pago por um atleta por carregar o peso dessa rotina. Como vimos anteriormente, temos exemplos que esses atletas passam a ter mudanças em seu corpo. São exemplos dessas mudanças: alterações cardíacas, arritmia, fibrilação arterial, calcificação de artéria coronariana, osteoartrite, doenças neurodegenerativas e em modalidades de frequente tamacaniana, como boxe ou futebol, e distúrbios alimentares. Foi? Olha lá, ó, tá chamando a ambulância. O próprio jogador, camisa número 10? Vamos ver, ó, atenção. Ele teve um mal súbito. Ele caiu sozinho. Ele caiu sozinho, passou mal, Cleberson. E, opa, aconteceu um problema aí, a história do elenco subiu na balança. Imagine só, depois de passar por toda essa rotina restritiva e estressante, ter a frustração de não ganhar essa premiação. Depois de dias, horas, meses e até anos de treinamento. E ainda assim, as pessoas que acabam ganhando, elas sofrem uma enorme pressão psicológica, enorme pressão em cima delas. Temos como exemplo o nadador Michael Phelps. Michael foi o maior medalhista dos Jogos Olímpicos. Ele conseguiu conquistar 28 medalhas, 23 delas sendo de ouro, e estabelecendo 39 recordes mundiais. Em 2016, Michael resolveu falar abertamente com o público para falar que estava passando por uma depressão e pensando até se suicidar no final do Rio de 2016. Logo após isso, ele ainda conseguiu conquistar 5 medalhas e daí se aposentou. Maior medalhista dos Jogos Olímpicos, com 28 medalhas, 23 sendo de ouro, e estabeleceu 39 recordes mundiais. Em 2016, o atleta falou publicamente pela primeira vez sobre sua depressão e os problemas adquiridos com ela. Logo, ele confessou que pensou em se suicidar ao final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, onde conquistou 5 medalhas de ouro, antes de se aposentar. Olá, eu sou Yasmin Martins e vou falar alguns motivos que o esporte não pode ser considerado saúde. Já que muitos atletas, em busca de superar suas capacidades fisiológicas,
recorrem à utilização do doping. Pode ter alguns efeitos colaterais, como problemas no fígado, problemas de acne, diminuição da produção de espermatozoides, calvície, ginecomastia, explosões de raiva, entre outros. E com isso conseguimos perceber que para que um atleta consiga passar para outro patamar do seu esporte, em alguns casos é necessário que ele utilize essas substâncias que retiram a homeostase do seu corpo, o equilíbrio. Quando se tem uma coisa, o corpo vai equilibrar com outra, o que pode causar muitos problemas na saúde do atleta, perdendo-a. Um dos esportes onde pode perceber a utilização do doping é no fisiculturismo, já que em algumas categorias do esporte é necessária a utilização de esteroides anabolizantes para que o atleta chegue naquele tamanho. Doping não transforma um preguiçoso em campeão do mundo, mas dá a um bom atleta a vantagem necessária para a vitória. Outras situações recorrentes do esporte são os acidentes, que podem ser leves ou podem deixar sequelas para o resto da vida, como lesões musculares, ferimentos e fraturas. Ou seja, o esporte é de alto risco para a integridade física dos atletas. Após sofrer um acidente durante uma partida nesta quinta-feira na Nova Zelândia. Em uma jogada, um dos olhos do americano saltou da órbita ocular e o fez gritar de dor e desespero. Bom, falando agora de futebol, a gente sabe que os profissionais dessa área sofrem muitas lesões porque eles necessitam de uma exigência corporal muito grande. E às vezes essas lesões são graves o suficiente para que eles sejam retirados de competições a nível mundial, como aconteceu com o jogador Romário, que na Copa de 98 não pôde jogar porque sofreu uma lesão na panturrilha às vésperas do Mundial. No futebol, também há uma grande frequência de fraturas, que são as interrupções na continuidade do osso, podendo ser causada por quedas, impactos fortes ou movimentos violentos. Os ossos que mais sofrem acabam sendo os pés, que são finos e muito exigidos na movimentação do esporte, e também a ocorrência de traumatismo, que são as lesões ou feridas mais ou menos extensas produzidas por ação violenta e externa ao organismo, como o choque entre dois jogadores. Bom, as consequências elas geram traumas na estrutura e no funcionamento do organismo. E mesmo com lesões e acidentes reversíveis, existem aqueles que não possuem uma segunda chance, como aconteceu com o automobilista Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. Os treinos livres antes de sua corrida o levaram até a cogitar a possibilidade de não participar do circuito de Imola em São Marinho, pois o piloto brasileiro Rubens Barrichello sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado, e o austríaco Roland também sofreu um forte acidente e morreu na hora. No dia, Ayrton Senna liderava a corrida com seu adversário, que ganhou as duas últimas voltas logo atrás dele. Porém, na sexta volta, ele perdeu o controle e acabou se chocando na mureta de proteção a 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas bateu no capacete do piloto e acabou afundando seu crânio. Ele foi levado ao hospital de helicóptero, porém não resistiu aos ferimentos. Você já ouviu falar sobre rivalidade? Eu aposto que sim. Rivalidade é um espírito um contra o outro, entre dois lados concorrentes. Na competição, o esporte pode gerar grandes rivalidades e um aspecto muito negativo, como no caso das brigas entre torcidas, ou até mesmo briga entre os jogadores. O ambiente de um time de futebol nem sempre é dos melhores. O Grêmio deixou transparecer um problema entre Pará e Lucas Coelho, que literalmente saíram na mão. Depois trataram de colocar panos quentes na situação. Para que a saúde mental dos atletas de alta performance fosse protegida, seria necessário mudar a cultura do meio esportivo. Uma situação que mostra o quão longe está disso foi as jogadoras da seleção feminina de handebol de praia da Noruega. Nenhuma se foi pensada em como elas se sentiram mentalmente por serem expostas dessa maneira. A discriminação de gênero ela é muito encontrada dentro dos esportes, onde o corpo dos atletas sempre esteve em exposições num ambiente predominante masculino. Torcedores do Santos fizeram uma emboscada para a torcida do Coxa no momento em que chegavam ao estádio.
A violência no futebol fez mais uma vítima nesta quinta-feira. Desta vez, um homem foi morto durante uma briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo. Da briga, uma bomba caseira explode em meio aos torcedores. Os dois grupos estão armados com barras de ferro e pedras. Por hoje é só. Estamos finalizando o programa de hoje. E espero que vocês tenham entendido o porquê o esporte não é considerado bom para a saúde. Bom dia.